pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje para mais uma análise de interpretação de texto baseado nas questões do Enem. Tá? Hoje nós pegamos duas questões da prova amarela do Enem 2015 para nós analisarmos em seguida. Tá? Se liguem na tela aí, que é onde tudo vai acontecer. Então a gente vai começar, pessoal, pela questão 98, tá? Em que a gente tem uma imagem, primeiramente, ali relacionada ao 1º de junho, que é o dia da imprensa, com uma imagem veiculada no ano de 2008 no jornal Zero Hora. O texto que vem abaixo diz o seguinte: Dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que, então, uma das alternativas ali tem que fechar com o conceito dessa frase como ela está se lançando. Foquem bem na palavra depreende-se, tá? Depreende-se, que é entende-se do texto, ou seja, logicamente a gente chega a uma informação porque o texto está nos mostrando, tá? Vai fechar com uma das alternativas. Vamos ver. Letra A. Para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. Parece que tem um problema de construção de argumento aqui, né? Porque no texto não se fala sobre transformar a opinião em informação, mas se fala sobre, né, a informação chegar para que tu possa emitir uma opinião a partir do que já vem sendo dito. Então, informação e opinião são conceitos diferentes, né? Então a gente não pode chegar à ideia de que opinião serve para informar. Não, a informação, que esse é o nosso pressuposto, a gente já parte desse conhecimento, a informação ela vem associada ao fato e a opinião está associada ao que tu pensas sobre o fato, certo? Então não pode fechar com a letra A resposta certa. Letra B. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Em nenhum momento é dito, no decorrer do texto, né, que existe uma seleção de informações. O que se diz é que tem que ter informação para chegar à opinião. Se nós, enquanto interlocutores, vamos selecionar a informação, se a gente vai transformar ela para gerar nossa opinião, etc., isso é uma outra questão, tá? Mas, de fato, o texto não mostra que há uma seleção de informações, e sim que a informação deve chegar para gerar opinião. Letra C. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Bom, a gente considerando, né, que esse texto, essa informação, ela está vindo veiculada sobre a imprensa, né, o dia da imprensa, sobre o que o texto nos diz, né, no enunciado, sobre a propaganda está associada à Associação Brasileira de Imprensa, né, que é a imprensa que deve fazer esse meio. Então não é necessariamente uma ação voltada à pessoa, ao cidadão, né, mas que a imprensa deve fazer isso. Então, num primeiro momento, a gente julga que é a imprensa que traz a informação e as pessoas passam a opinar a partir disso, tá? Considerem o contexto, certo? Então, não pode ser letra C também. Olha a letra D. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Mais um erro tão grotesco quanto a da letra A, né? A imprensa não gera informação a partir da opinião. Na verdade, ela traz o fato e a partir do fato nós emitimos opinião, tá? Porque daí a gente confronta a nossa realidade, nossa cultura, o nosso contexto frente a essa informação que é veiculada pelas pessoas, tá? Então não poderia ser letra D também. Só pode ser letra E a resposta certa, né? Porque ela diz, para o cidadão formar a sua opinião, ela deve ter acesso à informação. Claro, né? Se eu digo lá no princípio, lá naquela imagem, lá do início, daquele cérebro, né, se a informação não chega, a opinião não sai, então eu tenho que ter acesso à informação para poder julgar, para poder emitir as minhas ideias a partir do que eu penso frente a isso, certo? Então, necessariamente, a resposta certa tem que ser a letra E e não outra mais, ok? Depois, pessoal, a gente tem a questão 103, tá? Que diz o seguinte em relação ao texto do Manuel Bandeira. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço.
Escolhi o de Clavedal, ou melhor, desculpem, de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara o inverno com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Ao cair das folhas, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Clavadel, outubro 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. Então, no relato das memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos narrados, destaca-se. Veja bem, nessa questão, o que se solicita, na verdade, é um jogo de organização de ideias, né? E por essa organização, tem uma ideia que se sobrepõe às demais, né? Tem uma ideia que se coloca, né, para poder justificar o ponto de vista do autor. Então, vamos dar uma olhada. Olha a letra A. Construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. Tá? A gente poderia dizer que isso é uma característica do Manuel Bandeira, né? Que é uma característica dos modernistas como um todo, mas especificamente nesse texto a gente não tem esse dinamismo tão relevante, né? Para poder gerar esse destaque no decorrer do texto. Tá? A gente ele diz que ele embarcou para a Europa a fim de se tratar num sanatório suíço. Aí ele escolheu o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falaram João Luso, que ali passaram o inverno com a senhora. Então já estou agregando uma série de informações que perdem essa dinamicidade, tá? Então não pode ser a letra A. Letra B. Presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. Gente, o advérbio de lugar, ele só vai dar progressão para os fatos à medida que ele colaborar com a explicação ou com a narração de como acontece um princípio e como ele vai se arrastando até o final. Só que nesse caso, a gente está o tempo inteiro fazendo referência a um lugar, que é Clavadel. Então, os adjuntos adverbiais estão ali colocados, né? Vamos ver aqui, se eu colocar, por exemplo, ali, né? Se eu colocar no lugar, ou um sanatório, enfim, lá, né? Na verdade, não dá essa ideia de progressão. Estão sempre fazendo só a referência ao local onde acontece, ou onde aconteceria essa situação mencionada pelo autor, tá? Então, não pode ser ali, certo? Muito bem, não pode ser letra B. Olha a letra C. Alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. Aí a gente tem um pouco mais, né, de sentido nisso que está sendo mencionado. Olha lá, né? A gente pegou embarquei para a Europa a fim de me tratar. Então, né, eu diferencio, né, o pretérito perfeito do verbo no infinitivo para determinar, né, qual é o tempo de cada um. Um é do fato e outro da justificativa do fato. Depois, escolhi o de Clavadel, né, porque a respeito dele me falara João Luso, ou seja, anterior ao fato escolhido, foi falado pelo João Luso sobre esse lugar, né? Que ali passara, pretérito mais que perfeito. Ele é anterior ao fato que o narrador menciona que já é no passado. Tá? Então, todas essas organizações que vão entrar em sequência, que fazem esse jogo entre pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, indicam que, né, há uma alternância de tempos para ordenar os acontecimentos. Certo? Tem que ser a letra C a resposta. Vamos ver por que não é nem a D nem a E. A inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. Tá? O que tem, na verdade, né, de comentários ou de avaliações pessoais, né, não fazem com que haja, né, uma exposição da sequência dos fatos. Na verdade, ele vai só justificando os fatos que ele já está mencionando. Então, não tem, né, uma colaboração desses comentários para dar essa ideia de sequência, certo? E a letra E, alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor, né? Por mais que as pessoas mencionadas possam ter influenciado de alguma forma a vida do Manuel Bandeira, não é isso apenas, né, que vai fazendo com que haja, né, a sequência de eventos narrados. A sequência de eventos narrados está associado aos fatos, às ações do narrador, no caso, que vão determinando o quanto ele caminha, né, no decorrer da narrativa. Então, o que vai aparecendo das pessoas são, na verdade, explicações, né, ilustrações para manter a ideia que o autor quer fazer no decorrer dessa sua construção, tá? Então, a resposta certa da 103 tem que ser a letra
C. Isso aí, então, pessoal. Fiquem sempre ligados nessa construção do texto, tá? Como é que o texto está se expondo para vocês, como é que o enunciado está pedindo a informação. Vejam que a gente primeiro falou de depreender, depois a gente falou de sequência de ideias, sequência narrativa, tá? A organização dela, para poder identificar qual era a resposta correta, tá? Fiquem sempre atentos a isso para a gente poder fazer essa compreensão e essa interpretação de texto de maneira mais efetiva. Um abraço para vocês e até a próxima!